Ação! Olá, eu sou Priscila Daledoni e vamos conversar hoje sobre como é a escola e qual a diferença entre a vida na escola e a vida na sociedade. Isso sempre foi assim. Let's go! Essas reflexões vêm de um conto do Machado de Assis, chamado Conto de Escola. Lembrando que o Machado de Assis faz parte do realismo brasileiro, apesar dele ter tido uma fase que a gente chama de fase romântica do Machado de Assis, que não era tão romântica assim. Em 1881, ele estreia o realismo no Brasil e é o seu grande representante. Os contos dele narram bastante do dia a dia, especialmente da burguesia. E não vai ser diferente no Conto de Escola, que ele vai falar sobre um menino chamado Pilar, que começa o conto em um dilema. Ir ou não ir à aula? A vontade de ir é muito pequena, mas ao mesmo tempo, ele andou cabulando umas aulas, sabe? Faltando aula e apanhou do pai. Então ele resolve ir. Ele é aquele menino super inteligente da sala, que sabe tudo, que faz as tarefas super rápido. Então a escola para ele é super tediosa. Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou? Então é muito chato, porque ele tem que fazer um dever, e aí ele termina rapidinho. E aí depois que ele termina, o que ele vai fazer? Nada, porque é um tédio mortal a escola. É um tédio a escola pra você? Pra mim muitas vezes foi. Mas voltando pro Pilar, pra ele era um tédio. E o professor dele era um carrasco. Era o mestre Policarpo. E o professor tinha um filho que era da mesma turma do Pilar, que é o Raimundo. Só que o Raimundo, tadinho, ele era aplicado e tal, mas era lertinho. O que todo mundo aprendia em meia hora, 50 minutos, para ele demorava horas para ele conseguir aprender. Então, tinha aquela pressão, né? O filho do professor, e o professor não aliviava por ele, não. Pelo contrário, tadinho do Raimundo, tadinho do Raimundo. Para ele era até pior, ele era até mais severo. Então, em um dia desses, esse dia que o Pilar estava sem saber se ia mesmo para a escola ou se não ia, ele terminou a tarefa rapidamente, enquanto o professor estava lá lendo suas coisas. Oh, que interessante, eu sou professor, eu sou culto e eu leio. Os outros alunos faziam a tarefa e o Pilar estava lá, sem saber o que fazer, olhava um papagaio da janela, uma coisa assim. E aí, ele olhou pro Raimundo, o filho do professor, o que era meio lentinho. E o Raimundo falou pra ele: "Você não sabe o que eu tenho aqui?" E ele falou: "Não sei mesmo." Mas não dava pro Raimundo contar, porque se o professor pegasse a conversa paralela, creu, né? E o Pilar começou a ficar muito curioso. O que será que ele tem? O que será que ele tem? Ai, meu Deus. E ele percebia que nesse diálogo tinha um outro colega, um terceiro, o Curvelo, que ficava só de olho. Sabe aquele fofoqueirinho da turma? Aquele que quer saber de tudo que acontece, assim, mete a orelhona lá pra saber o que é. Curvelo. Ah, tava lá na dele, tudo bem. E aí o Raimundo quietinho e o Pilar inquieto. O que é? O que você tem que me mostrar? O que é? Passando sinal. E aí tem todo um suspense, um clima que o Machado de Assis cria. E o Raimundo mostra uma moeda de ouro. E ele vai e oferece a tal moeda de ouro pro Pilar. E o Pilar assim: "Meu Deus, eu quero, mas eu aceito? É assim, do nada?" E aí, ele entrega a moeda, vai que entrega, não entrega, mas é claro que é uma troca de favores. Ele daria a moeda de ouro pro Pilar se
e somente se o Pilar o ajudasse a compreender a lição de sintaxe. Horas, pausa. Gente, altruísmo, né? Eu achei isso legal. Vocês acharam errado? Não sei. Eu não sei se eu tô muito louca, mas... Poxa. E por que o pagamento? Não que o Pilar não fosse ajudar o colega na lição, mas o colega pensou que pagando a qualidade da explicação seria melhor. Faz sentido, né? E aí o Pilar não sabia se aceitava ou não. Um lado dele achava que não, ele não devia aceitar aquela moeda de ouro. E o outro lado dele pensava, é uma moeda de ouro. E aí ele entrou nesse conflito. Pensou, olhou e aceitou. Pegou a moeda pra ele e assim foi feito. Explicou a lição, tudo. E quem esse tempo todo tava só de olho, só observando? Curvelo. Pois é, a gente já pode imaginar o que aconteceu, né? O mestre Policarpo... Vocês! Que absurdo que vocês fizeram! É claro que o Curvelo dedou tudo. Apesar disso não aparecer, mas fica meio evidente. É uma sugestão. Mas aí o professor dá uma bronca e assim, fala coisas horrorosas, como vocês são vagabundos, coisas feias. E rola a hora da palmatória, aquela palmatória, ó. Um negócio que doía mesmo. Se hoje já é chato a gente ter que ficar ouvindo bronca de professor, imagina quando a gente tinha que ouvir bronca de professor e ainda levar a palmada na mão, que ficava com a mão inchada. E foi o que aconteceu. Ele mandou palmatória, tanto no Pilar quanto no Raimundo. E ficou revoltado. Pegou a moeda de ouro e arremessou na rua. E o Pilar, ai meu Deus, essa moeda tinha que ser minha. Era pra ela ser minha. Mas enfim, acontece isso. E ele fica muito revoltado, ainda pensando, nossa, eu devia ter matado a aula mesmo, né? Eu ainda tava em dúvida se eu faria isso. E dá um sentimento de raiva do Curvelo, mas uma raiva. E ele fala, vou pegar o Curvelo na saída. E aí ele vai, se distancia, não encontra o Curvelo. No dia seguinte não encontra. E no dia seguinte ele resolve, o Pilar, se empenhar em encontrar a tal da moeda de ouro no chão, em algum canto da rua. Ele vai procurando. Nessa ele acaba matando a aula e não encontra a moeda. E qual que é o final da história e o grande aprendizado que ele diz? Que ele conheceu o que era corrupção e o que era delação. Essa é a história. E aí a gente vai pensar muita coisa. Primeiro sobre como era a escola no século XIX, né? Esse conto foi publicado em 1884. Primeiro, então, como é que era a escola naquela época e como é que é a escola hoje, o tanto que mudou. Hoje em dia a gente não tem, por exemplo, palmatória, a gente não pode... Nós, professores, não podemos agredir nossos alunos. Que pena, brincadeira, que bom, né? Então essa agressão física não existe mais. Mas será que existe humilhação? Abuso de poder por parte de alguns professores? De todos os professores ou só alguns? Eu acredito que muitos professores ainda utilizem desse abuso de poder, como já existia no século XIX. E a gente pegando a situação da escola e ampliando para as relações da sociedade, a gente vê um movimento muito parecido de regras, de quebra de regras, regras que talvez nos pareçam inúteis, punições desproporcionais à desobediência da pessoa. Então é tudo possível de análise em um contexto bem maior. Então a gente ainda tinha um período escravocrata e um período, né, em que as coisas se resolviam por meio da agressão física.
isso permitido por lei. E a gente tem isso na escola também, uma grande comparação. E é interessante perceber que muitos outros setores da sociedade a gente evoluiu demais. A nossa consciência, as nossas relações interpessoais, mas a escola mantém um modelo muito semelhante com esse modelo anterior, que eu não sei na opinião de vocês, até peço para comentário, mas para mim é um modelo bastante obsoleto, ultrapassado mesmo. E é uma hora pra gente dar uma olhada, né, nessa escola, nessas relações de poder. E aí ele fala sobre corrupção e delação, que são temas atualmente bem falados, bem importantes e que podem ser cobrados em diferentes provas e em conversas também sociais. A gente pode levar isso em consideração. E até que ponto a corrupção... Agora eu vou deixar uma coisa no ar. A gente reclama da corrupção e tudo. Eu reclamo, eu pelo menos reclamo muito. Mas até que ponto nós não somos corruptos? E até que ponto o Estado também não nos dá a possibilidade de sermos corretos? Pensem nos contextos de vocês, conversem com os pais de vocês. Eu sou a favor de a gente ser correto, a gente respeitar as leis sempre que possível. Eu também sou a favor que a gente repense algumas leis e algumas burocracias brasileiras. Talvez burocracias que aconteciam como na escola. Então dá pra gente fazer uma análise infinita aqui, social, pensando na escola, essa questão da delação. O Curvelo, ele fez bem em ter demonstrado que alguém estava desrespeitando as regras. Por um lado, isso é positivo. Por outro, será que era necessário? Até que ponto a amizade, o companheirismo entre os alunos não deveria ser mais forte do que isso? Então são muitas reflexões, isso dá um debate bem legal em sala de aula. E se vocês quiserem deixar as opiniões de vocês sobre isso, deixem, porque é muito o que se pensar, é muito mesmo. E a gente ainda pegando essa escrita do Machado, que é uma escrita bem cheia de nuances, a gente ainda cria mais coisa para pensar. E aí, pensando no contexto histórico também, a gente pode aliar isso a uma aula de história do século XIX, final do século XIX, né? Final da monarquia, perto do momento da proclamação da República, e o que isso mudou de fato pra gente na vida, se isso foi realmente significativo ou se foi mais ou menos, e se a gente tá dando conta do recado agora na época da República. Então é isso, eu sou a Priscila Doledoni, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Bye!